De que tipo é a natureza do conhecimento que você possui? Qual a natureza ou tipo de sabedoria que você diz possuir, diz deter? É a respeito dessa pergunta, dessa indagação que Tiago vai continuar nos ensinando na sua carta no capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 18, final do capítulo 3. Depois de Tiago discorrer sobre os pecados da língua e o dever de cada crente de manter os seus lábios puros diante de Deus, não maldizendo o seu próximo, que é a expressão, imagem concreta do Deus invisível, e ao mesmo tempo louvando o nome desse Deus poderoso. Então agora Tiago vai nos ensinar mais uma vez a respeito da verdadeira sabedoria. E essa sabedoria contida na parte final do capítulo 3, ela não está dissociada de todo o capítulo 3. Na verdade, Tiago, a grande ênfase que ele dá no capítulo 3 da sua carta é a respeito do bom uso das palavras, das nossas línguas. E depois dele discorrer a respeito da língua e da sua mordomia, ele agora vai relacionar a verdadeira sabedoria ao bom uso, ao uso adequado das palavras do cristão. E ele vai, nessa parte final do texto, do capítulo 3, tentar nos ensinar a respeito de duas verdades. Quem é o verdadeiro sábio e qual é a verdadeira sabedoria? É isso que ele vai tentar responder aos seus irmãos do primeiro século e a ensinar a mim e a você aqui nessa noite. E ele então começa nos dizendo, a partir do versículo 13, o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal e é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, mais uma vez, vai nos dizer que a sabedoria verdadeira nada tem a ver com possuir títulos, com deter o conhecimento de diferentes ciências, ou mesmo de ser alguém experimentado em termos de vida. Em outras palavras, um ancião. Na verdade, sabedoria no contexto de Tiago, especialmente agora no capítulo 3, tem a ver com o bom uso da sua língua. Perceba aqui do versículo 1 ao versículo 12, como aprendemos no domingo passado com o nosso irmão Levi, Tiago vai enfatizar a realidade e as consequências do mau uso das suas palavras. Por que Tiago faz essa observação, essa consideração na sua carta? Porque era notória as intrigas e as contendas que estavam acontecendo dentro daquele povo no primeiro século. E essa realidade é demonstrada já no início do capítulo 4. Olha lá comigo como é que ele escreve. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
Olha o versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Há diferenças muito notórias dentro daquele povo que havia se espalhado em decorrência da perseguição. Uma perseguição de cunho judaica. E agora Tiago vai nos dizer: não é aquele que diz ser sábio que é verdadeiramente o sábio. Sábio, na percepção de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus no versículo 13, é aquele que mostra em mansidão as suas obras com proceder digno. Como podemos, então, perceber se o indivíduo é verdadeiramente sábio ou não? Tiago nos diz: olhe as suas obras. E as obras às quais Tiago se refere no capítulo 3, não são boas obras genericamente falando. São obras provenientes do bom uso das suas palavras, da sua língua. São obras abençoadoras daqueles que exercem o domínio próprio do seu diálogo, nos seus relacionamentos. Quem é sábio? Irmãos, eu fico imaginando aquele grupo. Muitos daqueles homens, daquelas mulheres deviam bater no peito e dizer: eu sou sábio, eu sou maduro. E Tiago vai dizer: não é bem isso que eu percebo em vós. Sábio é aquele que em mansidão mostra as suas obras com um condigno proceder. Quando alguém toma cuidado com o uso das suas palavras, em seu proceder, em seu dia a dia, abençoando, edificando, encorajando, esse é o sábio do capítulo 3 que Tiago nos ensina. Ele usa as suas palavras de forma oportuna, de forma que vê o encontro do coração do necessitado para encorajá-lo. E não para pisar nele. E não para diminuir o seu próximo. Ou desanimá-lo. Irmão, preciso de uma ajuda. Essa semana eu cometi um grave pecado. Pois não, meu irmão, o que você fez? Olha, eu estou muito mal com isso. Não sei como reparar, eu fiz isso, isso, isso. Como você ousa fazer isso diante de Deus? Seu miserável pecador. Essa certamente não é a palavra mais oportuna que transmite graça e edifica aqueles que a ouvem. Não, meu irmão. Veja em ti um arrependimento sincero. Eis que o Evangelho de Cristo nos oferece um recomeço. Se aproprie da graça de Deus. Há duas formas de procedermos diante das nossas palavras: encorajando ou desanimando o meu irmão e o meu próximo. Como você tem usado as oportunidades que Deus tem concedido a você, de forma verdadeiramente sábia e oportuna, com um condigno proceder, com um proceder louvável e admirável, segundo Tiago, ou você tem se autoavaliado como sábio, mas desperdiçado as oportunidades que Deus tem concedido a você, usando elas de maneira torpe, desperdiçando, usando mal as suas palavras. Eu lembro que eu tenho um amigo, e a sua mãe sempre dizia a ele na sua infância: meu filho, ligue o cérebro antes de abrir a boca. Minha mãe era mais tranquila, né? Minha mãe falava assim: olha, pensa antes de falar. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Minha mãe era mais eufêmica, né? Mais suave. Mas é isso que Tiago nos ensina.
Cuidado, se você se acha sábio aos seus próprios olhos, na verdade você é um tolo. Será que você tem mostrado obras boas? E obras boas, aqui no versículo 13, tem a ver com o bom uso da língua? Ou será que você tem desperdiçado as oportunidades, desanimando, atacando e ferindo ao seu irmão e ao seu próximo? Como podemos saber se alguém é verdadeiramente sábio? Olhe para as suas obras. Olhe para o procedimento com o qual esse indivíduo usa em seus relacionamentos. Será que é um procedimento verdadeiramente digno, louvável, admirável, exemplar, que deve ser seguido? Ou será que é uma palavra, um procedimento hipócrita, que condena o outro, mas pratica em si mesmo o mesmo tipo de delito, ou às vezes pior? E aí então, a partir do verso 14, o que nós temos e nos deparamos é Tiago mostrando o verdadeiro coração da sabedoria daquele grupo. Aqueles que se achavam inteligentes, aqueles que se achavam maduros, experientes, sábios. Ele vai dizer: olha, vocês não são sábios. Deixa eu dizer o que está presente no coração de vocês. Pois bem, olha o que vocês têm no coração de vocês: inveja amargurada. Vocês estão caracterizados, e a palavrinha aqui traduzida por inveja é zelo. É a palavrinha grega zelo, de onde vem a nossa expressão zelo. E a inveja é a irmã gêmea do ciúme, que promove a amargura. Está tudo entrelaçado. Olha o que vocês têm presente no coração de vocês: inveja, amargura e um sentimento de intriga, de facção. Isso não é a sabedoria que procede do alto. Antes, essa sabedoria que vocês dizem deter, ela é terrena, animal e demoníaca. Queridos irmãos, talvez vocês conheçam pessoas que eu diria que são belicosas, ou seja, pessoas que, onde vão, promovem intrigas. Esse é um estilo de vida terreno, animal e demoníaco. Às vezes você conhece famílias que são marcados por contendas. Esse é o famoso estilo de vida terreno, animal e demoníaco. Porque não há outro adjetivo presente no coração destes, que assim vivem e praticam tais atos, senão um sentimento faccioso, amargura e inveja. E Tiago vai dizer: olha, essa sabedoria de vocês, ela é terrena, porque ela não procede do alto. Porque essa sabedoria, ela é a parte de Deus. Essa sabedoria não é oferecida ou ofertada pelo próprio Deus. Essa sabedoria de vocês, ela é animal, ou não espiritual em algumas versões, porque ela é seguida pelos seus próprios instintos, pela sua própria intuição, pela sua lógica, e não pela lógica de Deus. Vocês agem por instintos. Bateu, tomou. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Essa não é a sabedoria do alto. E ela é demoníaca, porque não tem como ser diferente. Porque é Satanás que se opõe ao seu próximo, que promove confusões, dissensões, intrigas, guerras,
contendas e tantos outros adjetivos para brigas. Esse tipo de sabedoria que vocês estão se gloriando, eu quero dizer a vocês, não se gloriem, porque essa não é a sabedoria do alto. Essa sabedoria que vocês levantam a bandeira é uma sabedoria humana, corrupta, reprovável. E quando nós pensamos dessa maneira, o nosso viver não será diferente de como pensamos. Ou seja, uma forma errada de pensar irá produzir uma maneira também errada de se viver. E é por isso que no capítulo 4, Tiago vai dizer, é por isso que entre vós há contendas, há guerra, há lutas. Porque vocês estão impregnados numa bolha e não conseguem perceber que o tipo de percepção da vida que vocês possuem não é a percepção de Deus para a vida de vocês. Não é a sabedoria que Deus oferece a vocês. E nesse aspecto, a Bíblia nos ilustra de forma mais diversificadas possíveis. Tipos de sabedoria terrena, animal e demoníaca. Se você olhar para a primeira família da face da terra, você vai ver esse tipo de sabedoria animal, terrena e demoníaca. Lembra de Caim e Abel? O que Caim fez? Vem cá, meu irmão, vamos dar uma volta no campo. Eu tenho uma surpresa preparada para você. Que tipo de sabedoria é essa, se não maculada por guerras entre irmãos? Se você for um pouco mais adiante, no capítulo 11 do livro de Gênesis, desde o capítulo 4 lá de Caim e Abel, você vai ver um baita exemplo de sabedoria terrena, ilustrada no episódio famoso da Torre de Babel. Se você for lá, você vai perceber que homens de toda parte do mundo se reuniram em um determinado local e começaram a produzir tijolos e levantar uma torre para que o seu nome fosse propagado por toda a face da terra. E diz o texto, com vistas a não mais se espalhar, mas ficarem reunidos em um só lugar. Sabe por que essa sabedoria humana, ela é demoníaca? Porque ela se opõe à ordem de Deus lá no Éden. Adão, Eva, vocês vão crescer, se multiplicar e espalhar a terra, espelhando a minha glória, e vocês vão ser numerosos, e eu quero que vocês vá pelos 4 cantos do mundo, povoando o planeta. E sabe o que aquele grupo de homens fizeram? Não vamos fazer isso. Vamos edificar o nosso próprio nome. Vamos nos manter reunidos aqui. E nunca mais vamos nos espalhar. Esse é o tipo de sabedoria terrena, animal e demoníaca. Outro tipo de sabedoria dessa natureza está aí 2 capítulos depois da Torre de Babel. Capítulo 13. Diz o texto, e você deve lembrar desse episódio, Abrão, ainda nem era Abraão, Abrão teve um problema com Ló. O gado e a quantidade de animais de rebanho que ambos possuíam muito grande, muito numeroso, para dividir o mesmo espaço físico. E os pastores de Abrão estavam lutando e brigando com os pastores de Ló. E aí Ló olha para a campina do Jordão e diz, olha que lugar bonito. E Abrão fala, para onde você deseja ir, Ló? Eu vou para o lado oposto, para que não haja contenda. Abrão, um verdadeiro pacificador. E Ló fala, ok, então eu vou para cá, porque eu estou vendo aqui, ó, e lá é muito bom. Eu vou garantir essa parte para minha propriedade.
Essa é a sabedoria animal, instintiva, intuitiva. Porque o que ele negligenciou é que os habitantes daquela campina do Jordão não eram outros senão os moradores de Sodoma. A sabedoria humana não é a sabedoria que procede do alto. E queridos irmãos, quantos homens e mulheres da família de Deus ignoram o que Tiago nos ensina? Tiago nos ensina do verso 14 até o 16 o que a verdadeira sabedoria não é. Ela não é maculada por guerras, por intrigas, por instintos. Ela é maculada pela paz. Ela é caracterizada pela justiça. Diz então o versos 17 e 18. Mas homens e mulheres de Deus insistem em viver promovendo guerra, inveja. Inveja nada mais é do que uma expressão pela falta de contentamento. O invejoso é o verdadeiro ingrato. Ele sempre olha para aquilo que ele não possui. E ele nunca valoriza o que Deus lhe deu. E o irmão gêmeo da inveja, ou a irmã gêmea, é o ciúme. Eu quero para mim e eu não compartilho com ninguém. É meu. Ninguém vai tomar de mim. E quando começamos a enveredar nesse caminho, o destino, a consumação dessa escolha é a guerra. Não há como ser diferente. E nós poderemos ainda olhar no Novo Testamento para o exemplo de Ananias e de Safira. Mais uma sabedoria demoníaca, literalmente. Atos capítulo 5 diz que Ananias e Safira ousaram mentir contra Deus, contra o Espírito de Deus, porque se deixou levar pelas sugestões de Satanás, retendo aquilo que eles disseram que dariam, voluntariamente. Ananias e Safira não precisavam vender suas propriedades e entregar voluntariamente aos apóstolos, mas eles decidiram fazer assim. E se você conhece bem a história, vocês vão perceber que ambos ali mancomunados chegaram a um acordo. Olha, vamos vender, mas vamos reter parte. Vamos dar um jeitinho brasileiro, ou melhor, judaico de ser. Né? E vamos passar à vista de todos como se nós fôssemos indivíduos desprendidos, que demos tudo que produto de toda a venda que tínhamos e vendemos, né? Sabedoria demoníaca. Uma sabedoria à parte de Deus, independente de Deus. E aí, quando nós olhamos os versos 17 e 18, nós percebemos então o Tiago dizendo assim: olha, a sabedoria lá do alto, irmãos, é totalmente oposta a esse modelo, a esse estilo de vida que vocês vivem. A sabedoria do alto, primeiro que ela não é terrena, ela é do alto, ela procede de Deus. Já começa aí a nossa conversa. Depois, ela também tem algo que a sua sabedoria não possui: pureza. A sua sabedoria está maculada pela inveja, pela facção, pela amargura. A sabedoria de Deus é diferente. Ela é pura, ela é santa. A sabedoria do alto, ela é pacífica e pacificadora. Ela é conciliatória, ela não é divisora. Ela não é promotora de intrigas, de contendas. A sabedoria do alto, ela é indulgente. E essa palavrinha aí, indulgente, nada mais é do que gentil, amável. É isso que a sabedoria de Deus é. Aí a palavra de Deus continua nos dizendo que essa sabedoria é tratável.
Essa expressãozinha tratável significa compreensível. É uma palavrinha que significa que ela está disposto, inclusive, a ceder o seu direito para se manter a unidade, para se preservar o vínculo relacional. Essa é a sabedoria divina. Ah, queridos irmãos, quantas famílias experimentam intrigas, dissensões, maridos contra mulheres, maridos contra esposas, filhos contra pais, porque não querem abrir mão do seu direito. Sabe qual é o nome que a Bíblia diz a respeito disso? Orgulho. Sabedoria do alto não é maculada pelo orgulho. Ela é tratável. Ela é plena, ou melhor, cheia, completa de misericórdia, de bondade, de graça, de ofertas de segundas chances e de recomeços. A sabedoria de Deus produz bons frutos. A sabedoria do alto é imparcial, ou seja, ela não é tendenciosa. A sabedoria de Deus, ela é autêntica, verdadeira, sem fingimento. Você conhece verdadeiramente um sábio pelas suas obras. Elas podem ser boas ou elas podem ser más. Se as suas obras são boas, então esse vive de fato a sabedoria de Deus. Mas se as suas obras são manchadas, marcadas, caracterizadas por intrigas, invejas, amarguras, dissensões, essa não é a sabedoria do alto. E Tiago vai insistir nesse assunto. Porque parece-me, tentando reconstruir um pouco o cenário do primeiro século, que grande parte dessas guerras e dessas diferenças que existiam eram em decorrência do mau uso das próprias palavras que eles proferiam. Uma palavra inoportuna, como diz Tiago no versículo 6 do capítulo 3, ouvimos ela semana passada, ela é como fogo. Ela põe toda uma floresta em incêndio. Interessante que Levi estava pregando aqui semana passada sobre as queimadas, e quando nós saímos do culto, estava tendo uma baita de uma queimada, aqui próximo. Saí daqui e fui para casa com cheiro de fumaça. Vejo que há profeta entre nós. Né? Mas, queridos irmãos, precisamos usar adequadamente as nossas palavras para reconhecer, encorajar, valorizar os nossos irmãos, a nossa igreja, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Quantas famílias existem cujos cônjuges não lembram sequer da última vez em que verbalizaram ao seu cônjuge palavras de carinho e de apreço. Agora, pergunte a essas mesmas famílias, qual foi a última vez que ouviram ofensas e acusações? E eles lhes dirão imediatamente a data, a hora, o local e o segundo. Que a nossa sabedoria seja do alto. Quero encerrar esse tempo pedindo que você abra comigo sua Bíblia em Provérbios capítulo 8. Vai lá rapidamente com Provérbios capítulo 8. E aqui Salomão vai personificar a sabedoria do alto.
Ele vai descrever a verdadeira sabedoria como se ela fosse humana. E olha comigo, acompanha comigo aí a leitura apenas de alguns versículos. Versículo 12 a 14. Eu, quem? A sabedoria. Habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor, versículo 13, você conhece bem que é o princípio da sabedoria. O que faz? E o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, tudo sinônimo de quê? Orgulho. A verdadeira sabedoria consiste em ser avesso a essas coisas. O mau caminho, e como não poderia deixar de faltar, a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Olha lá no finalzinho do capítulo 8, versos 35 e 36. Porque o que acha a sabedoria, acha na verdade o quê? A vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, a verdadeira sabedoria, violenta a sua própria alma. Irmãos, que o Senhor encontre em mim e em vocês, em cada um de nós, marcas de uma verdadeira sabedoria, que não dispute, motivado por orgulho, por inveja, por amargura, ressentimento, mas que encontre em cada um de nós, no seio das nossas respectivas famílias, a sabedoria que encontra e oferece vida e que encontra o favor do Senhor. Vamos orar mais uma vez.